Bem, voltando aqui, CID. O que é o CID? O CID é o código da doença que o empregado tem. É o diagnóstico codificado. E eu posso exigir esse CID, né? Na verdade, não. Por quê? Porque a doença do trabalhador diz respeito a ele e ao médico dele. Eu não preciso dizer para vocês que esse negócio de doença, né? Quando alguém sabe que você tem alguma doença, você é discriminado. Não deveria, né? Não deveria. Mas ninguém tem que saber a doença que você tem, além do seu médico. Se você quiser falar, é um problema seu. Mas ninguém, você não pode ser obrigado a dizer, né, qual é a doença que você tem. Muito bem, então a gente tem a resolução aí, número 1685, de 2002, é antiga, né? Que dizendo o seguinte, que é do Conselho Federal de Medicina, que o CID somente deve constar no atestado médico mediante autorização expressa do paciente. E aí, gente, deixa eu explicar uma coisa que é super importante. Vale para o médico isso aí. O médico, né, às vezes inexperiente, né, tá lá atendendo o paciente que é também desconhecedor dos seus direitos. E aí o cara tá lá, olha, por favor, coloca o CID aí no meu atestado. Por quê? Porque a empresa só aceita o atestado com o CID. Aí lá vai o médico, né, bobamente, coloca o CID. E aí chega lá na empresa, sei lá o que esse cara tem, né? E ele começa a ser discriminado por ser portador, por exemplo, de HIV. E aí, quem foi que colocou o CID? Quem foi que expôs esse trabalhador? Foi o médico. A pedido do paciente. Tá, mas esse médico tem como provar isso? Porque na hora que der ruim, e é sempre assim, filho feio não tem pai. Quem foi que colocou esse CID? Não foi o médico? Olha aí o médico sendo responsabilizado por alguma coisa, sem saber o que está fazendo. Então, doutores, CID não se coloca em atestado. Se o paciente pedir, ele tem que pedir por escrito, para você ter um documento que te proteja futuramente de qualquer consequência que pode surgir em razão da exposição desse diagnóstico. Porque o CID, hoje em dia, com o Google, né, a gente coloca lá, a gente sabe qual é a doença que o cara tem. E posso dizer para vocês que a discriminação existe, não é? Todo mundo sabe disso. Bem, e aí a gente tem um apoio aí na Constituição Federal dizendo o seguinte, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Eu coloquei um processo aí para vocês de 2015, e se eu não me engano é de Campinas. Seria interessante quem tiver interesse, né, quem for advogado, coloca lá na internet, dá uma olhada sobre o que trata esse processo. Trata exatamente sobre isso aí, sobre exigências absurdas da empresa em relação a dificultar a apresentação do atestado médico pelo empregado e o consequente abono da sua ausência ao trabalho, né? É importante ler isso aí, depois quem tiver tempo ler, mas é super interessante. Vamos lá. Bem, aí a gente entra também na questão do atestado médico falso, né? Eu já recebi vários, vários e muitos. O que acontece? O cara, às vezes, o paciente, o empregado, ele não tem a menor noção de que ele está cometendo um crime. Já recebi atestado médico com rasura na quantidade de dias, o negócio é primário, né? Às vezes, o atestado médico não pode ter rasura, né? Ele tem que ser assinado e com carimbo do profissional que emitiu aquele documento. E aí você vê coisas assim absurdas. Ginecologista carimbando o atestado médico de um homem, coisas assim que não são muito, pelo menos no meu entender, não são muito razoáveis, mas acontece. Então, você quando pega o atestado médico, você recebe um atestado médico, você tem que olhar aquele atestado médico com um olhar cuidadoso. Você tem que ver se consta naquele atestado médico o nome da pessoa direitinho, se tem rasura. Outra coisa, atestado médico, né? Tirando aquele caso daquele vídeo que eu falei aí, do pai acompanhando o filho ao médico, filho menor de 6 anos, né?
Atestado médico, ele serve para justificar a ausência do empregado ao trabalho pela incapacidade do empregado para o trabalho. Cuidado. Ah, mas ele foi levar, ele gosta muito da sogra. E aí ele foi levar a sogra ao médico. Olha, eu também gostava muito da minha sogra, mas eu nunca levei ela ao médico, tá? Não abona. Não abona. Se abonasse, eu ia viver levando minha sogra ao médico. Mas doença de sogro, sogra, irmão, mãe, imagina, você tem uma mãe idosa, a mãe tem 90 anos, ficou doentinha, você vai levar a sua mamãe ao médico. Você tem que levar a sua mamãe ao médico. Mas o seu empregador não tem que abonar a sua falta ao trabalho porque você foi levar a sua mamãe ao médico. Então, essa questão do nome, né, de quem foi atendido pelo médico e quem está incapacitado para o trabalho é fundamental para a questão do abono. Mas vamos voltar aqui à questão do atestado médico falso, né? Eu tenho várias clientes médicas, né? Muitas, aí de vez em quando conversando, não, porque eu não dou atestado. Me pedir, eu não dou. Mas não tem que dar mesmo, cara. Não tem que dar, não está fazendo nada demais, sabe? Não tem que dar. Por uma questão muito simples que você não tem que dar. Porque você só vai fornecer o atestado se você tiver atendido aquele paciente, se aquele paciente estiver incapacitado para o trabalho. E não para justificar uma ausência do cara que não quis ir trabalhar. Isso não existe, tá? Então, a gente tem o artigo 10 aí, que eu acho que é do Código, eu não sei se é do Código de Ética ou se é de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que esse artigo 110 aí é do Conselho Federal de Medicina. É vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique. Eu acho que é óbvio isso, né? Não deveria nem estar escrito, mas está escrito. Ou que não corresponda à verdade. A infração a esse artigo tem sido motivo de abertura de muitos processos ético-profissionais em todos os conselhos do Brasil, né? Então você, médico, médica, não vai entrar nessa roubada. O cara é teu amigo, mas você não tem que, se você não atender o cara, você não tem que dar atestado médico para ele. Código de Ética, artigo 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Olha só que beleza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. A gente sabe que ninguém vai ser preso, mas imagina, vai ter a profissão, vai ter o currículo manchado, né? Porque foi ajudar alguém. Muito bem. E aí vem a questão do Código Penal, né? No Código Penal brasileiro a gente também tem essa previsão aí de que é crime, né? Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, ou o 298 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Bem, o que acontece quando o empregado apresenta, né? Isso aí é o seguinte, é crime previsto no Código Penal. Então, ele pode responder criminalmente. Mas isso não afasta, né, a justa causa que ele vai tomar, né, que ele vai levar, em razão de ter apresentado um atestado médico falso na empresa. Isso vai caracterizar o quê? Um ato de improbidade. E aí ele vai ser demitido por justa causa. A empresa, ela pode se limitar a aplicar a justa causa, demitir esse trabalhador por justa causa e não ir além, mas pode também, né, noticiar o crime, tá certo? Eu não sei se isso é um crime penal de ação pública, eu sinceramente não sou penalista, mas pode também dar prosseguimento para que esse indivíduo que apresentou um atestado médico falso também responda criminalmente, tá certo? Então eu acho que tem que haver muito cuidado em relação a isso. Em relação ao médico, né, que muitas vezes quer fazer um favor para um paciente, né, hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas nesse sentido, e ao trabalhador, né, que fica achando que apresentar atestado médico falso, né, é brincadeira, porque realmente não é brincadeira, tá certo? Além dele perder o emprego, ele vai perder por justa causa e ainda pode responder criminalmente. Só para lembrar, né, o cara demitido por justa causa, ele não movimenta o fundo de garantia, lógico que não vai ter seguro-desemprego, não vai ter multa dos 40% sobre o fundo de garantia, né, porque o acessório segue o principal, se não tem o fundo, não vai ter multa. E vai receber só os dias trabalhados, basicamente, e se tiver férias vencidas, né, indenizadas na empresa. Então, realmente, eu acho que isso aí, sem contar
né, que amanhã ou depois, quando alguém pedir informação por que ele foi demitido lá da empresa, provavelmente alguém vai dizer, olha, foi justa causa, auto de improbidade, um dos piores, né? Então, vamos evitar isso aí. Bem, sobre atestado médico, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um okzinho aí, um joinha, né? E caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aí nos comentários do vídeo que a gente responde. Tá legal? Até semana que vem, a gente vai tratar de um outro assunto interessante. Tudo de bom para vocês!